Olá, estamos aqui dando continuidade ao mecanismo de defesa do ego. Na aula anterior, a aula 1, eu perguntei para você se você era um ego organizado, que a gente chama ego em equilíbrio, ou você era um ego... Era, né? Eu vou trabalhar no passado, tá? Porque depois que você começa a estudar psicanálise, você se transforma. Ou você é um ego que está fragilizado, ou seja, uma pessoa que ainda não está em equilíbrio, uma pessoa que não está organizada. Você tem um eu fragilizado. Eu espero que você tenha refletido. Quando a gente tem um eu fragilizado, qual é a saída? Qual é a cura? A única cura é a terapia, tá? Eu posso me analisar. Então, com esse curso, quando você faz psicanálise, a psicanálise ela vai te trazer uma autoanálise. E isso é importante, porque se você não consegue ajudar você, como é que você vai ajudar outras pessoas? Hein? Pensa cá comigo. Então, o curso faz com que você fique bem cabeçudo, você fique bem mais, sabe, reflexivo. Você é uma pessoa que não é manipulada fácil, você não é aquela pessoa que as pessoas falam uma coisa e você taca fogo, entende? O Freud, num dos livros ali atrás, da Imago, o Freud fala do poder da massa de manobra. Ou seja, vou abrir aqui a câmera rapidinho, para a gente voltar aqui. Você lembra do Hitler? Do Holocausto? Você lembra da Segunda Guerra Mundial? Então, nós podemos aí ter qualquer guerra a qualquer momento, né? Brasil, Estados Unidos, Irã, Iraque, ou seja, Israel, nós podemos. Então, o que eu quero dizer? Muita gente serviu ao Hitler e nem questionou, mas depois sofreu. Ou seja, a pessoa ela se permite uma lavagem emocional, uma lavagem psicológica. Você tem que pensar por você. Eu gosto quando algumas pessoas falam assim, desculpa, eu penso, tá? Não tem que pedir desculpa, não. Mas é ótimo quando você pensa. Tua cabeça é para pensar, ok? Então, quando você pensa, você tem posicionamento. Perfeito? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar. O seu ego, como ele está em equilíbrio, ele está organizado, ou o seu ego está em desequilíbrio? O seu ego é frágil, tá? Então, raciocine nisso daí e você vá para a terapia. Freud adotou esses nomes, nós estamos falando aqui, ó, na defesa do ego, o mecanismo de defesa, nós estamos aqui falando desses aqui, ó, que nós já lemos na aula anterior, tá? O Freud adotou esses nomes, que são os mecanismos, sublimação, enfim, para apresentar os diferentes tipos de manifestações que as defesas do ego podem apresentar, já que este não se confronta apenas com as pressões e solicitações do id e do superego. Está bem explicadinho isso na aula anterior. Pois a estes dois se juntam o mundo exterior e as lembranças do passado. Ou seja, gente, o nosso eu posso... Vou abrir minha câmera aqui. Eu posso me defender demais. E aí, eu quero que você hoje pense comigo num narcisista. Vai ter um artigo que eu vou trabalhar com vocês, que é a drogadição e o narcisismo. No curso que eu também estou providenciando, que é a cura da alma, tem uma parte lá que prepara você, tem um preparo para você lidar com essas pessoas. Você que convive com essas pessoas, você que é filho, é filha, é casada, é esposa dessa pessoa. O narcisista nada mais é do que uma pessoa que usa um escudo. E esse escudo é para ela se defender. Antes que me maltrate, eu te maltrato. Antes que você abuse de mim, eu abuso de você. Antes que você me humilhe, eu te humilho. Isso aí é o narcisismo. Só que você pode me perguntar assim, Raquel, eu não aguento mais de lidar com uma pessoa tóxica. De repente o teu limiar, o que essa pessoa fez com você te machucou tanto que você não aguenta mais lidar. Legal, ok, vai fazer terapia, vai buscar socorro, tá?
Mas às vezes são pessoas próximas, às vezes é um filho narcisista, às vezes é uma mãe narcisista, um pai narcisista, às vezes é um patrão narcisista, e você não tem como sair desse ambiente, é uma sogra, um sogro narcisista, ok? E aí, eu quero que você que está estudando aqui comigo, que vai atender essas pessoas, você entenda que essas pessoas precisam se desarmar, elas precisam perceber. Aí, fica aqui a dica. Elas não se percebem. E aí você vai fazer uma construção do superego. Você tem que usar a palavra certa para abrir essa porta e tirar essa pessoa desse lugar. Você vai entender que essa pessoa sofreu demais. Você vai entender que essa pessoa tem um histórico. Agora, por mais que você tenha a chave e você abra a porta, essa pessoa precisa querer sair desse lugar, senão ela não é tratada. Ok? Esse é o desafio, que você, como um bom profissional, você vai fazer com que essa pessoa chegue a essa consciência. É tipo assim, vou dar uma dica é a que eu trabalho com o pessoal. Então, você disse que a família toda está se afastando de você. Por que será? Você disse que as portas estão fechadas para você. Por que será? Ah, porque eu já estou velho? Ah, porque a família é muito sensível? Sim, eles podem ser sensíveis. E você é muito forte, né? Será que você é forte demais? Isso não está te incomodando? Você trouxe para a terapia que eles estão se afastando de você. Isso não te incomoda? Ou seja, dane-se eles, podem sair da minha vida mesmo. Isso não te incomoda? Isso não faz com que você pense, poxa, eu estou perdendo a minha família? A solidão é a melhor coisa, porque uma coisa é a solidão, outra coisa é a solitude. Uma coisa é a solidão, que você precisa de alguém até para fazer um prato de comida para você, você precisa de alguém para te levar no hospital, um dia você vai precisar de alguém para te enterrar. Outra coisa é a solitude. É quando você, por mais que você esteja sozinho, em alguns momentos, mas você está bem, você sabe que se você ligar, fulano está ali, você sabe que se você pedir socorro, vão te atender, não vão te negar, entende? Então, o narcisista, ele se apropria de uma autodefesa, só que ele pega o escudo dele, por quê? Ele foi muito sofrido. E vocês vão entender, o narcisista é bem próximo ao desmedido da perversão. O que seria isso? Quem é perverso comete muita agressão, seja sexual, seja do âmbito da moralidade, ok? Ele massacra. Só que este aqui não se arrepende, porque ele tem uma estrutura psíquica que a mente dele é como se ele estivesse programado para matar, programado para ter maldade. É o perverso, ok? Só que o narcisista, ele entra e sai desse lugar, porque todo mundo fica o tempo todo vendo o narcisista fazer isso com todas as pessoas. Só que o narcisista, ele se arrepende. Perfeito? Compreende? Então, quando eu falo do mecanismo de defesa do meu eu preciso entender que como é que eu lido com os meus sentimentos. O narcisista, ele já acostumou e ele já se acomodou em uma zona que ele não está nem aí para os sentimentos dele. Na realidade, ele ainda finge, ele ainda demonstra que ele não sofre com você. E aí eu afirmo para você, ele sofre. Só que é melhor para ele manter uma máscara, que a gente chama do mecanismo de defesa do ego, ou seja, o narcisista, ele pega tudo que a gente está falando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí. O narcisista, ele pega aqui tudo da defesa, do mecanismo de defesa. Cadê, gente? Eu fechei a tela? Não, é essa aqui. O narcisista, ele pega tudo do mecanismo de defesa e ele usa para o mal dele. O narcisista, ele trabalha aqui, ó, a sublimação, ele demonstra para você que ele está sublimando, mas ele sofre.
ele demonstra para você que ele está represando, ou seja, que nada abala ele, e ali ele fica seguro. Ele demonstra para você que está racionalizando, ou seja, ele machuca o outro e ele também se machuca, tá? Então, aqui, ó, quando a gente fala dessas defesas do ego que não se confrontam apenas com as pressões solicitadas do id e do superego, ou seja, e aí elas vêm com a história do mundo atual, ou seja, o narcisista, pensa comigo, o narcisista, ele vê você chorando, o narcisista, ele vê o outro chorando, mas ele fala assim, não estou nem aí, eu já chorei, isso aí você vai vencer. E também o narcisista se lembra do passado dele. No passado, o narcisista foi uma criança solitária. Pensa no Narciso que caiu dentro do lago, porque ele teve que se elogiar, ele teve que cuidar dele mesmo, ela teve que cuidar dela mesma, entende? Porque todo narcisista é filho de um, ok? Quando o ego está consciente, isso aqui, gente, tem uma aula que a gente vai estar passando para vocês aqui, e vocês compreenderão com profundidade o narcisismo, tá? E tem um artigo, que é o que eu vou trabalhar em breve, e vou estar postando aqui para vocês. Que às vezes na sala de aula, a gente começa na leitura, alguém faz uma pergunta e a gente foge do objetivo do que a gente queria trazer. Então, esses vídeos aqui gravados facilitam vocês terem uma profundidade. Só depende de vocês administrarem o tempo de vocês para estar ouvindo, conhecendo mais. Quando o ego está consciente das condições reinantes, consegue lidar bem com as situações, sendo lógico, objetivo e racional. Gente, isso aqui é a cura. Olha aqui, ó, preste atenção. O que seria isso? Você tem que reinar. Um ego em equilíbrio é o cavaleiro em cima do cavalo, que é o id, sentado na sua cela, que é o superego, e está reinando. Ou seja, ele está ali, ó, tomando conta da vida dele, ele está galopando, ele está dirigindo a vida dele. Independente das situações, a pessoa é sempre lógica. Gente, guarda isso, anota isso, vou aumentar aqui para você ver. Seja lógico na sua vida, seja objetivo na sua vida, seja racional na sua vida. O que quer dizer? Existem momentos que você vai lidar com situações que você vai perder, mas são perdas que são necessárias, que você também vai ter que sofrer um dano, mas você vai raciocinar e você vai ter o menor dano. Nem sempre na nossa vida nós teremos sucesso. Deixa eu ver, tem um livro aqui, que é o da Elizabeth Kubler-Ross. Cadê? Cadê ele? São as perdas necessárias da Elizabeth Kubler-Ross. Cadê você? Eu gosto muito desse livro, gente. Que é as perdas do corpo infantil. Perdão, da Judith Viroste. Eu tenho outro também. Ah, aqui, ó. São 2 livros que eu amo, gente. Deixa eu abrir minha tela aqui para você. Ó, quando você é lógico, quando você é objetivo e quando você é racional, tem 2 livros aqui, ó. Judith Viroste, Perdas Necessárias. Ui, tinha uma régua dentro, que maravilha. Perdas necessárias, ou seja, em momentos você vai ter que perder para você ganhar. Você é o que a gente fala de pulsão de vida, pulsão de morte. Em momentos você ajunta dinheiro, olha só, você está perdendo o lazer, você está perdendo compras, mas você está juntando dinheiro. Olha aqui, pulsão de vida. Mas você está morrendo. Mas tem hora que você vai fazer o quê? Vai gastar o dinheiro, pulsão de morte. Está gastando dinheiro, o dinheiro está morrendo. Mas você está fazendo o quê? Você está gastando para você viver um pouquinho. Olha só, pulsão de vida e pulsão de morte. E aqui, ó, esse livro da Judith Viroste, ela traz aqui, ó, uma frase aqui boa pra caramba. Nenhuma dor é tão mortal quanto a luta para sermos nós mesmos. Nenhuma dor é tão mortal quanto a luta para sermos nós mesmos. É o que no livro, no vídeo anterior, eu falei desse livro aqui, ó, O Ego, Seu Maior Equilíbrio, tá? Perdão, Seu Maior Inimigo.
Quando a gente entende que eu comigo mesmo, eu preciso cuidar de mim, o que isso quer dizer? Eu estou no segundo vídeo, tá, gente, de mecanismos de defesa do ego. E aqui em casa é bom que eu trago para vocês aqui o meu conteúdo que eu construo esse curso. O meu conhecimento, ele vem não é de Ctrl+C, Ctrl+V e nem da IA, tá? Da inteligência artificial. É papirando, é estudando, tá? Então, quando eu entendo que para eu me construir, o meu eu ser construído, eu tenho que perder muita coisa. Aqui, vocês que vão assistir esse vídeo, vocês que estão aqui comigo, eu estou gravando essa aula e eu estou com 2 alunas aqui ao vivo comigo. E quando você entende que para você vencer na vida, você tem que perder, elas estão perdendo um lazer, um descanso, um trabalho, um compromisso, porque elas estão, olha só, a pulsão de vida, elas estão vivendo para a psicanálise, mas elas estão morrendo por sono, estão morrendo para... Eu estou apertada aqui, eu estou morrendo para o meu organismo que está apertado, entende? Mas eu estou vivendo porque aqui eu estou dando uma aula para vocês. Quando a Judith Viroche fala das perdas necessárias, aqui você pode também ter informações que vão fazer com que a pessoa entenda que vai ter um momento que a gente vai perder até a vida. A gente perde o corpo infantil. E aí eu gosto desse daqui, ó, A Roda da Vida, que é o da Elizabeth Kübler-Ross. Que a Elizabeth Kübler-Ross, ela fala das fases do luto. As fases do luto, a vida é como se fosse o símbolo do infinito. É o quê? É perder para ganhar, é morrer para viver, né? A vida espiritual ela é assim, a vida financeira também é assim. E aqui, a Elizabeth Kübler-Ross, ela conta um pouco da história dela, ela viveu no período também da Segunda Guerra Mundial, né? E também a Judith Viroche, ela também traz aqui um conhecimento que ela fala da experiência dela trabalhando em hospitais, né? Pessoas que vão morrendo, que ela é psiquiatra, Judith Viroche, tá? Então, assim, são 2 livros que eu amo de paixão, tá? Os 2 livros contam um pouco da história delas 2. Mas vamos voltar aqui, para o mecanismo de defesa do ego. O mecanismo de defesa do ego, quanto mais lógico e objetivo você quando a gente fala de doenças psicossomáticas, nós falamos até da escoliose. Uma pessoa que... Vou mostrar para vocês, gente. Espera aí, deixa eu voltar aqui falando uma coisa. O conhecimento, ele faz com que você faça uma leitura do paciente, mas não necessariamente você vai rotular esse paciente. E aqui eu quero deixar uma grande observação. Vocês sabem que eu estou aí finalizando uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, stricto sensus, e essa pós-graduação, lato sensu, perdão, ela me traz uma titulação como psicóloga de levantar e diagnosticar pessoas. Porém, eu não saio dando laudo para as pessoas. Por quê? Porque a grande necessidade nossa é a gente fazer um tratamento e identificar. É como se fosse um especialista que vai identificar onde tem um câncer, onde tem uma fratura, e a partir dessa identificação, ele não vai dizer para o paciente, você está com câncer, você está com uma fratura. Ele vai direto e já começa a fazer o tratamento. Só isso. Agora, tem gente que está cuspindo diagnóstico por aí, rotulando pessoas, que isso faz com que as pessoas que têm transtorno de personalidade, elas vão sentar em cima do transtorno e dane-se, eu sou assim. Eu nasci assim, é a síndrome da famosa Gabriela, entende? Então, quando você identifica algo, o que você vai identificar agora aqui comigo é para você ser um profissional de qualidade. E aí eu vou trazer para você. Olha só. Quando você identificar que esse paciente... Deixa eu voltar aqui na minha folha. Vamos aqui ser objetivos. Um paciente que tem escoliose, que são doenças psicossomáticas, você que tem um livro de doenças psicossomáticas, que eu
Deixa eu abrir aqui para vocês, né, gente? Porque às vezes você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez ou você ainda está perdido, né? Doenças psicossomáticas, escolioses. Aqui, quando a gente pesquisa escoliose, diz para gente que essa pessoa, ela serpenteia na vida. Vamos lá? Vamos ver o mecanismo de defesa do eu dela? Olha aqui, uma pessoa que tem escoliose, aqui, ó. Vamos voltar aqui em cima. Você acha que ela está sublimando? Você acha que ela está represando? Você acha que ela está racionalizando? Você acha que ela está projetando, deslocando, identificando, represando, isolamento, compensação, expiação, negação? Vou te dizer quais são as armaduras, que é o mecanismo de defesa. Na aula anterior eu falei que é tipo uma armadura. É o cavaleiro preso na armadura. É o paciente que ele se arma. Então, uma pessoa que tem escoliose, que serpenteia, que não é objetiva no assunto, ou seja, a coluna dela faz até um S, porque em tudo ela dá voltinha. Ou seja, ela racionaliza. Vou dar o exemplo aqui do mecanismo de defesa de racionalização, para você se motivar a assistir todos os outros vídeos, todas as outras aulas. O que é racionalizar? Então, eu não tenho estudos, eu sou pobre mesmo. Eu tenho que ser assistido pelo governo. Ou a família tem que me sustentar. Porque fulano trabalha, fulano teve tempo para estudar. Eu nunca tive tempo, nunca tive saúde, entende? Eu não tenho a mente genial do fulano. Agora, o fulano, para ele, a vida é sempre fácil. Isso é o quê? Mecanismo de defesa de racionalização. Ok? Para você, a vida é sempre fácil. Vamos aqui, deslocamento. Olha só, gente, olha os tipos de mecanismo de defesa que a pessoa usa para se manter no rótulo que ela quer, ok? Desloca. Não, então, para fulana, para minha irmã, é sempre mais fácil. Todos os homens olharam para ela. Ou seja, ela deu sorte na vida, casou com um cara que endinheirado, entende? Ou então, não, deixa eu falar, minha irmã, na realidade, ela casou com um ganso de ouro. Ou então, não, minha irmã, por mais que ela é viúva, mas, sabe, ela deu sorte na vida. E aí, eu traio mesmo, porque os meus maridos são todos sem vergonha. Isso é deslocamento. Peraí, será que a sua irmã também não teve problemas? Enfim, não saíram da mesma casa, do mesmo útero? Agora vamos aqui, ó. Uma pessoa que se apropria, veste o mecanismo de defesa, expiação. Olha aqui. Sabe, a vida é difícil, sabe? O governo, o sistema, vai ter guerra, eu não trabalho mais, eu não estudo mais, eu não cuido mais da minha saúde. Então, dentro dessa casa, eu não posso fazer dieta, porque olha esses filhos, sabe? Olha só, gente, expiação, negação. Olha aqui também, é a pessoa que tudo usa não. Entende, gente? Então, olha só, uma doença psicossomática, você está identificando o mecanismo de defesa do ego, e aí, qual é a cura desse paciente? Enfrentamento. Qualquer cura, independente, você aqui não precisa memorizar os mecanismos de defesa do ego, mas hoje você entende que para que as doenças psicossomáticas elas saiam do agudo ou até do crônico, tem que ter enfrentamento. O que uma pessoa com escoliose tem que fazer? Primeiro, ela tem que fazer ir num quiroprata, ela tem que fazer um acompanhamento, fazer um pilates. Olha só, ela cuidando somente do corpo e da mente. Querida, vamos objetivar mais o assunto? Ao invés de você ficar dando voltinhas, já viu aquela pessoa que dá uma volta na Terra, mas ela não fala? Entende? Ou se ela fala, ela é que nem uma flecha, ela machuca, entende? Vamos falar com assertividade. Vamos sair do comportamento infantil. Vocês aqui já tiveram uma aula de fases psicossexuais. As fases psicossexuais, eu vou fazer uma colinha para o próximo vídeo, para facilitar para vocês a visualização. Fase oral, de 0 a 2.
Fase anal, de 2 a 4. Fase fálica, de 4 a 6. Fase oral, comportamento infantil. Fase anal, comportamento adolescente. Fase fálica, comportamento adulto. O comportamento do paciente pode ser infantil, não porque, sabe, a negação o tempo todo, expiação o tempo todo, não, porque, sabe, eu comigo mesmo, ok? Agora, comportamento adolescente, o outro não vale, o outro não pode, o outro não consegue, o outro não me ajuda. Ou seja, olha aqui, ó, tudo é o outro. Agora, olha o comportamento adulto, eu com os outros e os outros comigo. Entende? Então, o nosso comportamento tem que ser diferente. O mecanismo de defesa do ego, gente, vocês entenderam na primeira aula, essa é a segunda aula. Você precisa entender que o mecanismo de defesa do ego é para o teu equilíbrio, é para o teu bem-estar, é para a sua defesa. Não é para você ser igual o cavaleiro preso na armadura, que é um livro que a gente trabalha, eu não tenho ele aqui, eu tenho ele em PDF. O que acontece? O cavaleiro preso na armadura, nem a esposa dele conhecia mais ele, porque não via. É quando você... Agora, deixa eu voltar aqui e abrir novamente a minha câmera. É quando você é uma mãe, mas quando você está na casa da sua mãe, você é filha. Mas chega lá, você é a mãe dela. Mecanismo de defesa do ego. É quando você é o pai, e aí, quando você está com os filhos do seu amigo, você ainda continua sendo pai de todos. Espera aí, você é pai só de um. E principalmente, naquele momento, o seu filho está com outras pessoas. Deixa ele desfrutar. Não precisa todo mundo saber que você é o pai do Joãozinho. Entende? Deixa. Aí o Joãozinho fala assim, pô, se toca, pai. Se toca, tá me envergonhando. Pô, mãe, faz isso não. Entende? Ou você vai lá na casa da sua mãe e a sua mãe fala assim, tá querendo mandar em mim agora? Entende? Aí é outro vídeo que a gente tem falando do complexo de Édipo. O declínio do complexo de Édipo é o quê? Porque existe o complexo. O mecanismo de defesa, gente, faz com que você recorde a matéria toda. O mecanismo de defesa do ego é para o teu bem, não é para o teu mal. Você tem que, em momentos, vestir uma armadura para estar diante de situações, mas em momentos você também tem que tirar a armadura. Você é ali, você é a filha, ok? O declínio do complexo de Édipo, o que é o complexo de Édipo? É quando a mãe, o filho, ao invés de ter no pai a referência, o filho tem a mãe como a referência. O filho, que era para ter o pai, ele fica o tempo todo, não, e se não tiver pai, tem que ter alguém aqui nesse lugar, ok? Um avô, um irmão mais velho, tem que ter, é um professor, tem que ter alguém como referência. Vamos supor que não tem ninguém, então, sabe aquele pastor, sabe aquele amigo? Então, ele é um homem decente, é uma pessoa direita. Olha aqui a mãe falando, não tem nenhuma figura masculina. Entende? E até para a construção da identidade de gênero. E aí, o complexo é quando esse filho sai desse lugar e vem para cá. Porque a mãe dele é tudo. A mãe dele, a mãe dele, a mãe dele, a mãe dele. Só que igual a mãe não existe. Isso é um polo. Agora vamos ver. A mãe dele é tudo, mas a mãe dele não dá suporte. A mãe dele é tudo, mas a mãe dele está ausente. Olha só. 2 polos, o polo do excesso e o polo da escassez. Se a mãe dele é tudo, ela é igual a que não é nada. Agora, detalhe, gente, imagina a gente achar o equilíbrio. Esse é o desafio de ser mãe. É a gente achar. E quem é que já fez na vida? Quem é que já achou esse equilíbrio, gente? Quem já achou esse equilíbrio? Parabéns para você! Quem vai assistir esse curso aqui vai ser diferente. Esse é o nosso desafio. O complexo de Édipo é quando a gente está em equilíbrio. O declínio do complexo de Édipo é quando a gente sai. A filha tem a mãe como exemplo e o filho tem o pai como exemplo. E aí, sai do complexo, que é quando esse filho se aproxima dessa mãe e quando essa filha se aproxima desse pai. Nós precisamos dos opostos, por isso que o complexo é importante, mas viver sempre no complexo não é saudável.
Viver num complexo não é saudável, ok? A filha tem que ser o modelo para essa... A mãe tem que ser o modelo para essa filha. O pai tem que ser o modelo para esse filho. Isso é sair do complexo. Isso é uma família em equilíbrio, ok? Agora, vamos sair do declínio do complexo de Édipo? Esse filho hoje se aproxima do pai. Aí esse filho hoje chega assim, pai, olha só, você tem que cuidar da sua saúde. Pai, você tem que cuidar da sua finança. Olha só, tudo com equilíbrio. Não é assim, pai, você está achando o quê? Porque esse filho vai ser com esse pai o que esse pai fez com ele. Você está achando o quê? Você tem que cuidar da sua vida. Aí o pai, que nunca foi mole, sempre foi brabão, tá pensando o quê, moleque? Se mete na minha vida, não. Vai tomar conta da tua vida. Sabe qual é o declínio? Pai, se toca. Pai, até hoje você não cuidou da sua vida. Aqui é o declínio. Que pode ser que esse pai mude, essa mãe mude, ou não, vai depender delas. Mas esse filho muda. Esse filho se transforma. Esse filho se reinventa. E esse filho, ele tem que vestir o mecanismo de defesa do eu para falar com esses pais. Porque senão vai dar ruim. Esses pais vão dar coice. O declínio é quando esses filhos conseguem acessar esses pais. O sucesso é quando esses filhos ajudam esses pais. E esses pais se permitem ser ajudados. É tipo assim, poxa, filho, é verdade, eu tenho que ir no médico mesmo. Poxa, filho, é verdade, eu tenho que não beber, não fumar, cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer uma caminhada. Obrigado, me ajuda, filho, me socorre. Entende, filho? Ou seja, esses pais se permitem ser cuidados desse filho. Vou dar o último exemplo aqui. O mecanismo de defesa do ego, ele precisa ser utilizado dentro do complexo de Édipo. Para quê? Para que esses filhos falem assim, pai, mãe, olha só, vocês erraram. Aí os pais que podem não estar sarado ainda, se mete não, vai viver a vida de vocês. Ou seja, toma conta da tua vida, não estou nem aí, dane-se. Aí esses filhos, poxa, de verdade. Que pena, né? Mas minha mãe está errada, não, ela está certa. Meu pai está errado, não, ele está certo. Eu vou cuidar da minha vida, mas eu vou depois de novo conversar com meu pai, porque está nervoso, né? Eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ela. Isso é o declínio do complexo de Édipo. É quando esses filhos passam a cuidar desses pais. Se tem saúde, esses filhos vão cuidar desses pais com equilíbrio, mas também respeitando eles. Ok? Então, vamos continuar, gente. Que legal, a aula hoje está fantástica. É bom que vocês estão aí fazendo, quem assistiu a primeira aula, quem vai assistir a primeira aula, gente, vocês estão fazendo uma retrospectiva na matéria toda. Vamos continuar aqui, ó. Tem que ser objetivo, racional. Uma pessoa que tem escoliose e outras doenças, ela não é objetiva. E a cura do teu paciente é ser objetivo, é ser lógico, é ser racional. Agora eu vou falar com vocês uma coisa bem forte aqui, gente. Ser racional é não ser emocional. A Terra está enferma, as pessoas estão doentes porque elas têm muita emoção. E o que o governo faz? O que o capitalismo faz? Eles colocam, eles despejam um tsunami de emoção. Natal, feriado, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e aí eles bombardeiam. E aí você não é mais racional. Você vai lá, come, você vai lá, gasta, você vai lá, sofre porque você não tem namorado, você vai lá, sofre porque a sua mãe já morreu, você não está perto da sua mãe. Gente, seja racional. Por que eu não estou perto da minha mãe? Por que a minha mãe já morreu? Por que eu não posso gastar? Porque é Natal, mas eu falei que esse ano nós não íamos gastar, porque nós estamos fazendo um projeto para que no ano que vem, no Natal do ano que vem, a gente tenha uma vida de qualidade, estabilização financeira. Inclusive, a gente está preparando um curso de finanças a partir de outubro, tá, gente? Para você começar o seu ano diferente. Então, aqui, ó, gente, mecanismo de defesa, seja racional. Não é a racionalização, ok? A racionalização é diferente de ser racional. A racionalização é um polo, ok? Inclusive, deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui para vocês esse exemplo de polos. Cadê? Você pode printar a tela, tá? Isso aqui eu coloquei numa aula
Nos meus estudos, a gente só vai aperfeiçoando. Cada apostila, cada material, eu sempre vou atualizando. Cadê? Polos. Cadê? Cadê? Uhum. Cadê, Senhor? Ai, gente, eu vou procurar com calma, tá? Que é um material. Que acontece? Eu não sei se vocês já perceberam, eu estou criando vários mini cursos, porque esses mini cursos eles vão fortalecer o conhecimento de vocês, tá? Cadê? Deixa eu anotar aqui, eu vou abrir daqui a pouquinho e eu vou botar na aula 3, tá? Polos, porque vai trazer para vocês. Eu só vou aqui vou sintetizar para a gente não ficar vago, tá? O que seria polos? Uma mulher feminina é o equilíbrio, é a homeostase, é diferente da feminista. Um homem masculino é diferente do machista, ok? Polos ou ama demais ou odeia demais, ou é frágil demais ou é duro demais, ok? Você precisa achar o equilíbrio. Então, eu vou colocar na próxima, tá? Vamos continuar aqui, gente. Que maravilha, glória a Deus. Então, menos emoção. A nossa vida, ela tem que ter emoção, mas não em excesso, tá, gente? Quanto mais emoção, vamos pegar aqui um polo. Existem pessoas que são tem muita emoção, muita que ela chora, ela ri demais. Agora, e a pessoa que é seca? Entende? O racional, ele vai entender, poxa, eu estou num velório, então eu vou me comover um pouco, ok? O racional ele vai dizer assim: eu também estou num velório, e se eu chorar demais, nossa, a minha família vai se desestabilizar, então eu vou chorar de menos, entende? Olha só, ele sai da polarização. O bipolar vive em polos. O borderline está transbordando, ok? No entanto, quando se desencadeia situações que possam provocar sentimentos de culpa e ansiedade, o ego perde essas 3 qualidades. Aqui, gente, olha só. Ó, se tiver situações que provocam sentimentos de culpa e de ansiedade, já viu, né? Você não vai ser lógico, você não vai ser objetivo e você não vai ser racional. Aí eu te pergunto, para que culpa? Para que ansiedade? Entende? Então, que a ansiedade sinal, ou um sinal de angústia de forma inconsciente, é então que ativam uma série de mecanismos de defesa. Série de mecanismos de defesa. E porque a finalidade é proteger o ego contra uma dor psíquica. Eu falei aqui no vídeo anterior sobre imaginação e pensamento. Você pode imaginar. O sinal de angústia, você está imaginando, isso pode dar ruim. Aí quando você pensa, peraí, vai dar tudo certo. Ou seja, a imaginação é fruto de traumas geracionais, transgeracionais. Assiste o vídeo anterior, tá? Para você entender o que eu acabei de falar aqui e ampliar o teu conhecimento. Há vários mecanismos de defesa, sendo alguns mais eficientes do que os outros, alguns exigem menos dispêndio de energia para funcionar adequadamente. O que seria isso? Vou continuar a leitura aqui para falar para vocês. Outros são menos satisfatórios, mas todos requerem gastos de energia psíquica. O que seria isso? Para defender o ego. A libido, ela... Deixa eu falar aqui com vocês aqui, ó. Olhem para mim. O que é a libido? A libido é uma energia psíquica que vai alimentar o meu eu, vai alimentar o meu id e vai alimentar o meu superego, a libido, tá? O mecanismo de defesa do ego, ele vai ter um gasto de energia. Aí eu te pergunto, gastar é bom? Não. Se desgastar, é pior ainda. Então,
você precisa canalizar as suas energias. É quando você está em equilíbrio, você, ego, está em equilíbrio, e você diz, eu vou fazer uma caminhada, eu vou estudar, eu vou jejuar, eu vou organizar minha vida financeira. Olha aqui, ó o eu, usando o id. Hoje eu vou comer um pote de sorvete. Até porque é importante eu ter algumas gorduras. Hoje eu vou comer churrasco, eu vou estar com a minha família, mas eu fiz um jejum essa semana passada, ok? Sempre olhe para o passado, não faz o que todo mundo faz. Não, hoje eu vou pisar na jaca, porque segunda-feira eu vou começar com a dieta. Não faça isso, se antecipe. Hoje eu vou gastar pra caramba. Canalizar é você pensar com o passado. Então, eu vou me permitir nessa amizade, nesse relacionamento, porque eu sofri demais, eu fui traída, eu fui machucada, mas eu vou me permitir. É diferente. Deixa eu ver o que vai dar, ok? É você pensar de forma inteligente. Você não vai gastar, você está soltando. Olha só, eu vou me permitir nesse relacionamento porque essa pessoa que eu estou me envolvendo na amizade, no amor, essa pessoa não é aquela, tá? E aí você, de forma inteligente, em equilíbrio, organizada, você vai se relacionar com essa pessoa. E aí você vai com a sua armadura, você vai bonitinha com a sua armadura. É diferente de, deixa eu ver o que vai dar. Daqui a pouco você está se desgastando, daqui a pouco foi demais. Você nem sabe, e aí bagunçou tudo. Mas olha a diferença de você se antecipar, você enfrentar a situação. Ok? Então, o mecanismo de defesa, ele precisa fazer com que a libido esteja disponível. A libido é a força motriz. Eu pego essa força motriz, eu vou dizer, então, eu vou estar com a minha família e eu vou ver até onde eu posso estar com eles. No momento que, olha eu, ego, pensando no superego. É uma responsabilidade eu estar com a família. Família, sabe? Eu tenho que estar lá, né? Entendeu? É família, né? Inclusive, amanhã eu quero que os meus filhos também estejam perto de mim, então eu tenho que estar perto da minha mãe, entende? Então, olha aqui, eu usando o superego, que é o meu senso de moralidade, fazendo com que eu venha estar canalizando. E aí, quando eu canalizo, eu pego a energia, eu vou lá, pum, cheguei lá. Quando eu estou com essas pessoas, eu administro, eu estou ali em equilíbrio, eu estou racionalizando, eu estou sendo objetiva. Eu não estou me entregando. Daqui a pouco eu saio de lá chorando, daqui a pouco eu não, sabe? Daqui a pouco eu me envolvi demais. É racionalizar, para não ter um desperdício. Então, o mecanismo de defesa do ego, vamos continuar aqui, ó. Ele precisa entender que defesas bem-sucedidas geram a cessação daquilo que se rejeita. O que é? De repente, você não quer se aproximar de uma amizade, ou não quer se aproximar de um relacionamento amoroso. De repente, você não quer voltar na sua mãe, mas se você souber colocar a libido de forma adequada, você vai ter o que? Defesas bem-sucedidas. Mas também elas podem ser ineficazes, que vão exigir repetição ou até perpetuação do processo de rejeição. O que seria? Não quero mais estar com a minha mãe, e nunca mais você vai voltar a se relacionar com a sua mãe. Eu não quero mais me envolver com nenhuma pessoa, porque esses amigos são sanguessuga, não tem gente séria para relacionamento. Olha só, a fim de impedir a irrupção dos impulsos rejeitados. Ou seja, se são ineficazes, você nunca mais você vai fugir de você mesmo. Aí você, daqui a pouco, acha que você vai para outra cidade, outra igreja, outra família, outro emprego, outra faculdade, e você acha que vai dar certo. Não. A ideia é a gente fazer com que aquilo que a gente foge, a gente enfrente. As defesas patológicas, nas quais se radicam as neuroses, pertencem à segunda categoria. O que é isso, gente? Defesas patológicas. O que é patologia? Doença. Só que a gente está falando aqui de neurose. Neurose, ou seja, doenças psicossomáticas. As defesas da segunda... uma pessoa... Deixa eu pintar isso aqui de vermelho, que isso aqui é muito forte. Uma pessoa que faz as defesas ineficazes, fica fugindo, ela adoece.
quando os impulsos opostos não encontram descarga, mas permanecem suspensos no inconsciente e ainda aumentam pelo funcionamento continuado de fontes físicas. Produz-se um estado de tensão com possibilidade de irrupção, ou seja, você não vence mais. Vou dar um exemplo aqui. Neuroses. Nós falamos de neuroses e vocês sabem, ou ainda vão conhecer, que existem neurose histérica, neurose compulsiva e neurose obsessiva. Uma pessoa que tem neurose histérica é onde a gente trabalha na doença como um símbolo, que é uma enciclopédia de doenças. Neurose histérica, o teu corpo está gritando e você faz o quê? Nada? Parabéns. Neurose compulsiva. Vamos pensar na neurose compulsiva. E como uma defesa, como uma defesa ineficaz, ela vai gerar uma neurose compulsiva. Ao invés de eu enfrentar a ida ao médico, ao invés de eu enfrentar a minha realidade financeira, ao invés de eu enfrentar a minha dificuldade de disciplina nos estudos, eu desisto do sonho da faculdade. As primeiras notas baixas te tiram de um lugar que você tanto desejava. Peraí, se deu mal num semestre? Continua. Fez um curso que não aprendeu nada? Faz de novo. Ah, eu fui fazer idioma. Gente, eu não aprendi nada, gastei dinheiro. Faz de novo. De repente, você estava com muita emoção e você não viveu aquilo ali. Vai viver com racionalização, com objetivo. Ok? Finanças. Se você tentou... Gente, a vida, ela é um ensaio. Você canta uma música, você está ensaiando. A vida é assim. Vai chegar uma hora que você vai cantar de cós salteado. Mas espera aí. O eu em equilíbrio, ele vai fazer igual o Thomas Edison, que hoje nós temos uma luz porque alguém tentou mais de... Quando chegou em 1001, ele acertou. Então, gente, tenta. Ah, mas o que vão achar? Dane-se. Primeira coisa, não fala da sua vida para as pessoas. Se você falar, que necessidade é essa de você ficar espalhando a sua vida para as pessoas? Entende? Primeira coisa, segura o seu ímpeto, é você consigo mesmo. Dei errado. Deu errado. Ai, meu Deus do céu. Não, mas olha só, eu tenho que falar porque é meu marido, está pagando. Aí eu tenho que falar que é meu filho que está vendo. Então, aí vamos lá. Sempre na vida, aprendam isso. A gente vai ter momentos que a gente não vai ter sucesso em tudo, então a gente vai ter um prejuízo. Mas vamos lá, o menor prejuízo, você vai ter que sofrer. É tipo assim, caraca, vai dar errado, vai reclamar, todo mundo vai saber, tudo de novo, ai meu Deus do céu, eu estou me expondo. Tá, mas é melhor eu me expor, é melhor reclamar, é melhor todo mundo saber, do que eu não tentar de novo. Eu vou, tá? Porque eles têm que saber. Eu não posso ficar escondendo, eu não posso, entende? É o enfrentamento. Então, para a gente vencer as defesas que a gente tem, que são ineficazes, gente, a gente tem que ter a descarga. E o que seria a descarga? É você, de forma intencional, você sair da compulsão e sair também da obsessão. O que é a neurose obsessiva? É quando você... vou voltar aqui. No curso A Cura da Alma, eu vou falar sobre dos ensaios que eu falei aqui para vocês. Finja até que você seja, mas não passe a vida fingindo, tá? O que seria isso? Você começa a orar, tá? Vou dar o exemplo da oração. Você começa a orar, mas você não tem poder. Mas de tanto você orar, você vai sair de algo que você está construindo, que é uma identidade, e daqui a pouco você está se tornando uma pessoa que você de fato é. Vamos lá, existem pessoas que me perguntam assim, Raquel, eu não consigo estudar, professora, pelo amor de Deus, eu não consigo estudar, não consigo ler a Bíblia, não consigo sentar para estudar. Senta, finge, prepara a tua mesa, pega as suas canetas, canetinha colorida, caderno, senta. Ai, mas eu não consigo, então, fica aí. Põe o relógio até para despertar. Eu vou me
adestrar. A gente fala isso de castração, que é a da fase anal. Lembra do adolescente? É a guerra com você mesmo. Então, fica ali. Aí você vai sentar, vai passar o tempo. Você, por mais que você não orou, não estudou, não fez a dieta na excelência, vai chegar um momento que o teu corpo, que precisa de no mínimo 3 meses para você ter sucesso. A permanência, o enfrentamento na vida, que o teu paciente, você vai trabalhar com ele, você tem que fazer com que ele passe no mínimo 3 meses na sessão de terapia com você. Porque vai mudar a mente dele. A metanoia, a transformação de uma mente, precisa de constância, precisa de disciplina, precisa de frequência. E quando você tem essa frequência, você tem uma mudança de comportamento. 3 meses, gente, são 90 dias. Só que pega 90 dias e divide por quinzena, ou divide por... Enfim, que você vai ficar aí 30 dias, 30 frequências. Ok? E aí você vai ter uma mudança de mentalidade. Você não vai ter neurose obsessiva. O que é neurose obsessiva? É quando você tenta ajustar, é como se você quer mandar em todo mundo, mas você não manda nem na tua vida. É uma neurose obsessiva. Uma pessoa que é frustrada é uma pessoa que ela não consegue nem governar a si mesmo. Mecanismo de defesa do ego, vamos voltar falando lá na sublimação. Mecanismo de defesa do ego, falando de sublimação e de negação, tá? Você sublima a frustração da tua profissão. Você sublima a frustração financeira. Não, porque, né? Mas peraí, gente. Aí você nega. Não, porque, sabe? Aí tu conta uma história. Blá, blá, blá. E não muda. Gente, o ego tem que mudar. O ego tem que ter sucesso. O ego tem que ter disciplina. O ego tem que vencer. Uma pessoa que tem neurose não vence. Diferente do psicótico e diferente do perverso. Eles são os nossos professores. Porque eles baixam a emoção e eles dão aula. O narcisista, gente, o narcisista é uma pessoa que tem sucesso financeiro. Ah, Raquel, eu conheço narcisista que não tem sucesso financeiro, não. Então, esse daí é exceção. Mas a grande maioria dos narcisistas, gente, a neurose narcísica é primeiro eu. Entende? Amo eu primeiro, amo eu de novo, o narcisista e amo eu de novo. O amor primário é amo primeiro eu, segundo eu, e depois os outros. Por quê? É a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Eu comigo mesmo, eu com o outro. Ok? E depois os outros comigo e eu com os outros. O narcisista é tudo para eu, tudo para mim. Entende? É um excesso que, ao mesmo tempo, ele não tem nada, ele não tem ninguém. Então, um psicótico e um perverso, que são as estruturas psíquicas de neurose, psicose e perversão, que a pessoa só pode ter um, ok? O narcisista, junto com o psicótico, gente, o psicótico é super disciplinado. O psicótico é totalmente metódico. O perverso, ele é tão metódico que se ele for cortar alguém, ele separa um saco. Olha o Dexter. Ele separa um saco para cada parte do corpo. E o neurótico? Ai, meu Deus do céu, comprei um plástico, não sei onde é que tá, pelo amor de Deus. Gente, primeira coisa, baixa emoção, sai da neurose, sai da neura. Tá, ai, chorei, sofri, mas me recompus. Opa, busquei o meu equilíbrio, busquei, tá doendo, tem emoção, por isso que tem 2 lados, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Lembra lá das primeiras aulas? Então, um lado vai ativar o lado racional. Esse lado esquerdo vai ativar o meu lado emocional. Perdão, errei. Aqui é emoção, que é o lado esquerdo, e aqui é razão, ok? O meu lado direito, vai ativar o meu lado esquerdo. Quando a gente, quem não é canhoto, quem é destro, ele quando escreve, ele está ativando o lado racional. Quem é canhoto, ele está ativando o seu lado emocional. Por quê? As mãos contrárias ativam os lados opostos do cérebro, tá? Inclusive, até os nossos olhos são trocados aqui atrás. Aqui atrás, esse lado de cá, esse olho está aqui atrás. O controle desse olho aqui está aqui atrás. O controle desse olho aqui está aqui atrás, ok? E aí nós temos 2 lados.
O lado da racionalização, olha aqui, ó, olha o que, que tem no lado da racionalização. Por quê? Você tem que pensar, são contas, são obrigações, são responsabilidades. Aí, olha a escrita, tem gente que não consegue nem escrever, não consegue estudar, não consegue se organizar, não tem sucesso nos estudos. Logo, o lado da racionalização é um fracasso. E o mecanismo de defesa eu vou usar para o quê? Para racionalizar. Eu nunca pude estudar. Vai estudar, vai ser alguém. Não, nunca tive tempo para. Não tinha dinheiro para comprar material. Peraí, aquela criança, cadê? Hoje é um adulto. Vamos lá, se liga. A gente tem que acordar na vida. Não, eu vou fazer conta, eu não consigo fazer conta. Eu não, as minhas contas estão uma bagunça porque eu não tenho uma calculadora. Faz no papel, 1 mais 1, conta no dedo. Olha aqui, gente, olha aqui. Aí vamos lá, emoção. O lado da emoção. Existem pessoas, olha aqui, emoção. A mão do namoro, né? A mão do noivado, né? Nossa, é a mão da paixonite. Aí tem até uma técnica para você ativar os lados, tá? Para baixar a emoção, para baixar a ansiedade. Se você quer ativar o lado do cérebro, o que você faz? Você tampa esse olho. Quando você tampa esse olho, você respira, conta de 1 a 20, puxa, inspira e solta. Para quê? Para você ativar esse lado do raciocínio. E aí, quando você quer ativar esse lado, você olha para cima. Quando você olha para cima, os seus olhos estão ativando o seu lobo frontal. Aqui, o lobo frontal é tomada de decisão. Você vê que, sem perceber, as pessoas fazem isso. Tipo, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu preciso resolver. Entende? E consegui. Caraca! Entende? Aí vamos aqui. Tem gente que ativa esse. Olha aqui, vamos ativar as emoções. Eu estou sofrendo tanto. Aí é o tempo todo olhando para baixo. Cada vez mais está sofrendo. Olhando para baixo. Ativa, olha para cima. Não, agora eu vou tomar tendência da minha vida. Ó, segurei, eu estou sofrendo porque esse amor, essa paixão, olha, eu estou endividado, não, porque eu não consigo emagrecer, não consigo cuidar da minha vida, sabe? Mas vou te dizer uma coisa. Eu vou tomar a decisão. Olha, as pessoas fazem isso, gente, sem perceberem. E isso é um mecanismo de defesa do ego, que a pessoa ela vai para a racionalização positiva. É quando ela usa essa defesa de forma positiva. Ela vai racionalizar de forma positiva, não de forma negativa. Não, essa sou eu, entendeu? Já estou gordinha mesmo, já estou morrendo, já estou velha mesmo, racionalização negativa. Já estou velha mesmo, não tenho o que fazer. Racionalização positiva, eu já estou velha, mas eu posso fazer um botox. Eu já estou velha, mas eu posso pintar os cabelos. Eu já estou. Racionalização positiva é para o teu bem. Usa. Aí você vai lá, veste lá a armadura e você vai pintar os cabelos. Você veste lá a armadura, toma vergonha, vai lá fazer um pilates. Para quê? Para ter flexibilidade. É você usar para o teu bem-estar. Vamos continuar, gente. Que bom, gente. Que bom. A gente está junto aqui. Cadê? E aí, essa descarga, ela... Aqui, ó. E permanece suspenso. Não encontram descarga. Gente, encontre a descarga, encontre a saída, tá? Encontre de forma objetiva. Tá aqui, ó. Anotem isso, gente. Coloque isso no teu celular, coloquem isso nas paredes da tua casa. Seja lógico, objetivo e racional. E aí, faça a descarga, porque tem que sair, gente. Tem que sair. Para não ficar com um mecanismo de defesa negativo. Daí porque as defesas bem-sucedidas, que de fato menos se compreendem, têm menor importância na psicologia das neuroses. O que quer dizer, gente? Quem tem sucesso não fica com neurose. Quem corre atrás, vence, tem saúde emocional. Eu acho que eu não estou compartilhando. Estou compartilhando? Peraí, vou compartilhar agora. Não estava compartilhando, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Quando a pessoa sai da neurose, olha aqui, ó. O neurótico não descarrega. O neurótico, ele guarda tudo para ele. Entende? Aqui, ó. Mas quando a gente sai da neurose,
A gente quer ter saúde, a gente descarrega. Peraí, vou dar um exemplo de descarga. Hoje eu tive um dia super tenso, eu poderia deitar. Eu vou rolar de um lado para o outro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer ainda uma caminhada. Hoje eu tive um dia de discussão. Vai cantar. Ao invés de você bater boca com as pessoas, vai cantar. Ou seja, tem que escoar. Você ficou com uma pessoa e você ali... agora essa aqui eu vou abrir para vocês. Você ficou com uma pessoa. Nós somos humanos. E essa pessoa te humilhou tanto. Descarrega isso. Para e chora. 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 Isso aí. Saiu. Tudo que foi jogado aqui. Os cuspes da pessoa saem lágrima de você. Ok? E pronto. E eu estou bem. Está tudo bem com essa pessoa. Vamos lá. Vamos vencer. Tem que descarregar, gente. Se você não descarregar, vai dar ruim. Vai ter neurose obsessiva, ou neurose compulsiva, ou neurose histérica. Aqui, ó. Quando as defesas são bem-sucedidas, que de fato menos se compreende, tem menos importância na psicologia das neuroses. Ou seja, uma pessoa que faz uma defesa bem-sucedida não tem neurose. Nem sempre, porém, se define com nitidez as fronteiras entre as duas categorias, que seria o quê? A defesa bem-sucedida e a defesa mal-sucedida. Deixa eu abrir aqui e falar uma coisa com vocês. Vocês aqui nesse curso, vocês vão conseguir distinguir quando vocês foram bem e quando vocês foram mal. Se não conseguir, vai para a terapia e verbaliza que vocês vão chegar nesse lugar, tá? Mas o paciente de vocês não. E aí eles vão voltar várias vezes para a terapia. E aí, quando eles voltam para a terapia, vamos lá. O paciente volta com a terapia cheia de doença. O paciente volta para a terapia cheio de problemas, cheio de situações embaraçosas. Essas situações a gente chama de demandas, ok? Que a gente vai trabalhar. Mas ele vem com a queixa principal. Não porque eu estou com fibromialgia, eu estou com... enfim, ele vem com qualquer coisa. Eu estou vendo pornografia, não, o meu marido está vendo pornografia, não, o meu filho saiu de casa. Vem com uma história, ok? Quando ele vem com aquela história, como você lida com aquilo? Primeira coisa, não se preocupa. Ele vem cortado, ele se corta. Gente, o problema não é o corte. Minimiza esse problema. Ok, você está cortado, mas vamos tratar outras áreas que você não vai mais se cortar. Ele vem com suicídio, ele vem com a droga, ele vem com a obesidade, ele vem com a compulsão alimentar, ele vem com problema financeiro, ele vem com a traição, traindo, sendo traído, ele vem com qualquer coisa, com feminicídio, ele vem matando alguém, ele vem sendo morto por alguém. Independente do que ele vir, o que você vai trabalhar são as demandas. Tudo que ele vier, não dê importância, não fica o tempo todo alimentando aquela dor. Vou dar um exemplo aqui para vocês, e eu vou fechar essa segunda aula do mecanismo de defesa e vou abrir a terceira em breve, tá? Hoje ainda, agora. Só vou ao banheiro no intervalo da segunda para a terceira. Imagina que você tem um paciente, vou contar um fato real, que foi abusado sexualmente. E aí, esse paciente foi abusado por 5 pessoas. Eu aumento ou diminuo, tá, gente? Tá? E esse paciente, essa mulher, foi abusado por 5 pessoas e chega para fazer terapia. Quando você vai atender essa pessoa, a primeira coisa, não coloca a mão nela. Não coloca, porque você pode levar um soco. Ela não soube se defender, foram 5 abusadores. Ok? E ela vai entrar. Se você botar a mão, você pode levar um tapa. Ou, se você botar a mão, ela pode se entregar para você, ok? E aí você recebe essa pessoa. Essa pessoa está vindo frágil demais. A queixa principal é o abuso, ok? De 5 que abusaram dela. E quando ela traz aquela história, primeira coisa, não se comova, tá? E você vai fortalecer essa pessoa. O que seria isso? Você vai ouvir a história, e quando você ouve essa história, você está esvaziando. E você pega essa mesma história e você traz essa história devolvendo para essa paciente. Tipo assim, então quer dizer que você foi abusado, você disse que foram 5 pacientes. E como é que foi esse abuso? Foi só vaginal? A pessoa ela vai entrar em choque.
Ou ela vai dizer, não, foi também anal. Aí, foi anal, mas teve oral? Olha só, você sempre aumenta. Por quê? Qual é a ideia? É você fazer uma verificação em toda a história. E a partir daí você tratar essa pessoa. Não é fortalecer ela na dor dela. Se você nem verbaliza para ela, aquilo é tudo. Quando ela fala, ela está sendo curada. Então, foi o seu. O estupro que você sofreu por esses 5 pacientes foi só. Você está diminuindo a dor dela. Foi só vaginal? Não, também foi anal. Foi anal? Foi só anal e vaginal? Não, também foi oral. Ok, então foi anal, vaginal, oral e psicológico. Olha só, você sempre está trazendo psicológico. Claro, eu estou mal. Ok, isso aí que eu gostaria de saber. Vamos lá. Você está mal por quê? Pô, não estou falando para você que eu acabei de ser estuprada, não sei o que, não sei o que. Tá, então, vamos lá. Como é que foi esses estupros? E aí você vai ter que tirar esse lixo de dentro dessa pessoa. E ela vai ter que contar. Quando ela conta, ela sai daquele lugar onde ela estava deitada em pé, enfim, amarrada, solta, nua, vestida, na frente de todo mundo, isolada. E ela sai daquele lugar, porque ela fala. Quando ela fala, ela volta naquele lugar. E ali, aquela pessoa precisa sair dali, senão ela vai passar a vida presa naquele lugar. Enquanto ela está calada, a mente dela está voltando para aquele lugar. Enquanto ela está chorando, a mente dela está ali. Olha, então, é preciso você verbalizar. Porque quando você está verbalizando, você está tirando essa dor, você está tirando essa confusão, você está tirando essa discussão, essa humilhação, essa perseguição, entende? E ali a pessoa sai. E aí? Terminou de falar? Ok. Então, hoje ainda é como uma cirurgia. Hoje ainda dói. Mas está saindo de dentro de você esse mal que colocaram em você. Então é importante você falar, só isso, gente, terapia é fazer com que a pessoa recorde, repita e elabore. Entende? O problema é que ela vem para você e acabou de acontecer. Acabou de acontecer. E o que você faz? Você reforça? Nossa. E aí? Aí você vai ver as implicâncias. Foi no médico? Foi no médico? Tomou o coquetel? Que coquetel é esse? É um coquetel contra doenças, contra a AIDS. As doenças, gente, sexualmente transmissíveis, não tem cura, só controle. Sífilis, gonorreia, só controle. Mas a HIV toma um coquetel, que é uma bomba, inclusive está muito comum no meio da turma aí fora. Né? Que isso adoece demais, tá? É como se você estivesse se bombardeando. E aí você vai conversando. Conforme você vai conversando, você está o quê? Fazendo com que a pessoa sublime. Olha o mecanismo de defesa meu, que eu não vou ficar morrendo, sofrendo, não vou ficar... Eu estou contendo a minha energia, eu estou ali para ajudar aquela pessoa. E ali, o meu mecanismo de sublimação da dor daquela pessoa está me fazendo ajudar essa pessoa. E aí eu estou... Porque qual é o objetivo? É essa pessoa recordar, repetir, para ela sair desse lugar. E aí você tomou o coquetel, tá? Por acaso o seu ânus ainda está doendo? Eu tenho que falar do meu ânus? Sim, ele dói? Então, tem que fazer o quê com esse ânus? Está botando alguma pomada? Ali, quando você normaliza, você faz com que a pessoa saia daquele lugar. É a racionalização, mas não é a racionalização negativa do mecanismo de defesa do ego. Ela não quer racionalização, ela nega a dor dela, ela vai ficar doente a vida inteira. Depois ela vai estar defecando, você precisa preparar ela para defecar. Amanhã ela vai sair também da fase até anal. Porque se ela tem dificuldade até de defecar hoje com esse choque, porque prestem atenção, gente, traumas é só na infância, fases psicossexuais. O que vem depois são choques. Por isso que tem gente que pode ter um abuso sexual até anal e a pessoa se levanta na vida. Se tiver que fazer uma colonoscopia anal, ela vai fazer. Mas tem gente que não se levanta, porque tem fixação na fase anal. Entende? E ela acha que ela tem até um câncer no retro dela. Entende? E aonde está o trauma? Agora, quem não teve trauma na fase anal, se levanta aqui, ok? É isso, gente. Vou dar um intervalinho,
Vou continuar na próxima o vídeo, tá? São 11 horas aqui, e nós vamos para o mecanismo de defesa, o vídeo 3, tá bom? E eu espero que você esteja degustando essa aula com toda intensidade, e nós vamos continuar trazendo esse conteúdo com riqueza e profundidade para você.